Boa noite, bem-vindos a mais um culto da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, o Ministério do Pastor Jonas e equipe. Mais um culto de terça-feira, em nome de Jesus. Venho a ti me confessar pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontra a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Oh, ó Senhor, de ti preciso mais e mais eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Glória a Deus. Jeová, esteja conosco, Pai. Deus conosco está. Boa noite. Sei que um dia saberei tudo o que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto.
Nessa vida passarei por tristeza e dor, esperando eu chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, para o teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Declare aí na sua casa. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, conosco estás.
Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo. Boa noite, seja bem-vindo à live da Igreja do Evangelho Quadrangular, de Conselheiro Lafayette, bairro São Dimas. Esse ministério é um ministério dado em amor por Deus a cada uma das pessoas que se agregaram a nós. E nesse momento que esse amor se derrame sobre você, que essa graça te alcance. É a graça do poder de Deus, o poder do Senhor, que é o nosso pastor. Hoje nós estamos falando, começamos domingo, sobre o nome redentor de Deus, Jeová Ra. O Senhor é o meu pastor. Baseado no Salmo 23, versículo 1. Todos os nomes redentores do Senhor, eles são 7, mas você vai encontrar outros nomes maravilhosos para o Senhor. Esses nomes são como um altar, são como um chamado à adoração, são como se fossem vários senhores, na pessoa de um único e suficiente Senhor para as nossas vidas. Então, nessa noite que nós vamos falar de Jeová Ra, eu quero que você disponha o seu coração para um pastor, que é o pastor de todos os pastores. No final, eu vou estar lendo o texto em que ele se declara como o bom pastor. Na verdade, nós estamos na terra, e os caminhos aqui são muitos os caminhos, são muitas as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos planos, não é verdade? E quando a gente não tem uma direção legal, uma direção boa, nós cometemos muitos erros. E mesmo tendo uma direção legal, nós ainda cometemos erros. É uma coisa assim fantástica o que é o ser humano. A nossa resistência a sermos pastoreados verdadeiramente. Mas vamos agora orar, pedir a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, porque eu não sou perfeito, sou um pecador, e nós carecemos primeiramente da presença dEle, para que Ele use. Eu vou abrir a minha boca, mas quem vai falar é Ele. A voz é minha, o tom da voz é meu, a aparência que você vai estar vendo é minha, mas olha para o Senhor, porque eu sou falho e Ele não. Amém? O apóstolo Paulo diz para nós nos espelharmos no Senhor Jesus. Naquilo que for bom em mim, se espelhe. Naquilo que não for, não faça. Porque verdadeiramente a gente tem as nossas falhas. Que bom que cada um tem o direito e tem a condição de ir melhorando a cada dia. Vamos orar? Gracioso és, ó Pai, e poderoso. E mesmo sendo Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, Tu és amorosamente, carinhosamente, afetuosamente o nosso pastor. O Senhor anda conosco, o Senhor se mistura conosco, o Senhor fala conosco, o Senhor nos mostra o verdadeiro caminho, mas também nos mostra o caminho que não é bom. O Senhor nos mostra o dia de amanhã, nos empodera contra as ciladas do inimigo. E muitas vezes os inimigos, ó Pai, são muitos, mas mesmo assim o Senhor nos guarda, nos protege, nos defende. Nesse momento, que eu, por inteiro, seja apenas um vaso nas Suas mãos, e verdadeiramente o Senhor fale e nos ensine um pouco do muito que é ser um pastor. Mas eu estou falando do pastor dos pastores, eu estou falando de Jeová Ra. O Senhor é o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então abrir em Ezequiel capítulo 34, versículo 1. E eu gostaria que você gravasse a palavra zelo. Já em Ezequiel 34, 1. Saltou aos meus olhos quando estava eu estudando. E a palavra zelo é muito importante. Ezequiel 34, 1 diz assim, 1 e 2, por favor. Então veio a mim esta palavra do Senhor. Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel
prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz o Senhor, o eterno e soberano Deus. Ai, olha, isso aqui dói. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Porventura a missão dos pastores, olha que lindo, porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Então o Senhor nos atrai agora para um diálogo meio delicado, meio complicado. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Como que eu zelo pelo rebanho se eu não estou no meio do rebanho? Como que eu zelo pelo rebanho se eu só cuido de mim mesmo? Cuidar de mim mesmo é cuidar da minha casa, é cuidar da minha família, é cuidar das posses que Deus permitiu eu ter na face da terra, é cuidar apenas da minha imagem. Grandes coisas. Mas, além de fazer isso, o Senhor está nos exortando: porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Agora em Ezequiel 34:11, o Senhor, aleluia, como Deus supremo e pastor, nos fala. Me acompanhe. Porque assim declara o Senhor, o soberano Deus. Olha, observa que nesses textos, quando ele fala do pastor, quando ele está falando da sua condição, ele está se posicionando de uma forma absoluta. Porque assim declara o Senhor, o soberano Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Por quê? Porque ele mandou Ezequiel exortar aos pastores daquela época, porque eles não estavam cuidando do rebanho. Eles não estavam vivendo no meio do rebanho. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo com as pessoas. E quando isso ocorre, esse despreendimento se torna um risco absoluto de perda. Assim como o pastor busca as ovelhas, está direcionando como nós devemos ser, versículo 12, dispersas, quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas, eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas, no dia de nuvens ameaçadoras e trevas. A figura não aparece, mas aqui fala da ação do lobo. O lobo, ele salta no meio do rebanho, ele se introduz no meio do rebanho sorrateiramente. Às vezes ele vem, e muitas vezes na realidade, ele vem com pele de cordeiro, para que o cheiro não seja sentido. E ele, ao adentrar no meio do rebanho, no aprisco, e aqui nós estamos falando do aprisco do Senhor, ele vem para provocar dispersão. Esse lobo é perigoso. Isso remonta particularmente às falsas religiões, aos falsos ensinos, aos exemplos que não deveriam acontecer, nem comigo, nem com você. E nós devemos muitas vezes acautelar-nos em todo o tempo. Eu as farei sair do meio das outras nações e as reunirei. Está falando do brasileiro, está falando do lafaietense, está falando do mineiro e de qualquer outro. Trazendo-as dos outros povos e regiões, confirmou, para viverem em sua própria terra. Então as apacentarei no alto dos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Cuidarei das minhas ovelhas. Observa que ele fala na primeira pessoa. Ele está dizendo que ele é o bom, magnífico, perfeito, o nosso verdadeiro e supremo pastor. Entenda isso. Pastor, mas isso não está escrito aqui. Você precisa compreender, querido. O que não está escrito é dito. A palavra de Deus é a interpretação. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis. E os altos dos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão.
Ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes nos montes de Israel. Deus é mentiroso? Não. Ele promete e não cumpre? Não. Ele prometeu, ele vai cumprir. Seja uma ovelha. Vamos caminhar. Eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho. Aleluia! Agora ele afirma categoricamente: e as farei repousar em pastos exuberantes. Isso é um oráculo do Senhor Deus. É uma palavra que não volta atrás. Buscarei as ovelhas perdidas. Ele está falando como verdadeiro e supremo pastor que ele não abandona as suas ovelhas. Como é que eu sei que eu sou uma ovelha do Senhor ou não? Unicamente sendo pastoreado pelo bom pastor, o Senhor Jesus. Não tem outra maneira. João capítulo 21 diz assim: olha como que é forte essa palavra. Apenas mencionarei e farei um pequeno comentário. Versículo 15. Está comigo? João 21, 15. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou, palavra encarregou: cuida dos meus cordeiros, ovelhas. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreai as minhas ovelhas. Então, quando Deus está levantando um pastor, ele vai corrigindo esse pastor, porque qualquer pastor é pecador. Eu sou pastor, sou pecador, absolutamente dependendo do Senhor Jesus, da bondade, da misericórdia e da clemência. Eu não posso perder esse foco, porque senão eu vou me exaltar, e a exaltação vai me destruir. Ele chama para encarregar-se do rebanho, porque ele tem confiança conosco. Então ele ordena: pastoreai as minhas ovelhas. E finalmente, pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? Esse amor que Jesus pergunta para Pedro, ele tem níveis de intimidade. E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus. Opa! Jesus primeiro encarregou, glória a Deus, já é algo fantástico. Segundo, Jesus confiou, aleluia. E o próprio Deus ter confiança na gente, isso é loucura, tremendo. Pessoas como eu, como Pedro, falhos. E por último, ele comissionou, agora ele entregou o poder, ele entregou a autoridade: apacenta as minhas ovelhas. Deus, o supremo pastor, Jesus Cristo, Filho de Deus, igual a Deus, o supremo pastor. Somos restaurados para pastorear o rebanho do Senhor, queridos. Todos os dias, quando confessamos os nossos pecados, todos os dias, quando nos prostramos diante do Senhor, seja em pé, deitado, sentado, dirigindo, faça do jeito que você quiser, tudo bem, mas separe um tempo para com o Senhor. É uma falha muito grande que nós temos, não separar um tempo de intimidade com Deus, para nos fortalecer. Aqui Pedro estava sendo restaurado. Por quê? Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus o restaurou
pelas 3 condições de negação. Então, cada pecado que eu cometer, cada pecado que você cometer, o Senhor não vai nos lançar fora. Ele é o pastor. O pastor não abre mão da ovelha, ele cuida da ovelha. Glória a Deus. Aleluia. Atos 20 diz assim: versículo 28. Olha que forte é essa palavra, completamente ligada à ideia, à visão, à autoridade, à graça, ao poder, à manifestação, à revelação, particularmente ao entendimento e discernimento de Ezequiel 34. Acompanhe. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos. Então o Senhor manda cuidar eu de mim mesmo. Porque se eu cuidar só do próximo e não cuidar de mim, eu vou adoecer. Eu vou ter problemas. Eu vou cometer erros muito delicados às vezes, que podem causar problemas muito sérios. Tende cuidado de vós mesmos. Tende cuidado de todo o rebanho. Todo o rebanho. Então a ovelha precisa estar perto do pastor também. Por que então orar? Porque eu estou perto do meu Deus. Eu acabei de pecar aqui. Eu preciso conversar com o Senhor e falar: Senhor, eu errei. Senhor, eu cometi uma falha muito grande. Eu falei o que não devia, seja o que for. Confesse seu pecado ao Senhor. Não há pecado, biblicamente falando, que o Senhor não seja capaz, poderoso, tem amor suficiente para perdoar. E de todo o rebanho, tende cuidado, sobre o qual o Espírito Santo, olha essa, então quem sabe quem colocar como autoridade é o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo? Em nós. Nos conhece cabalmente. Eu não entendo porque que Deus me escolheu. Por quê? Por quê? Ou será que? Não sei. Mas Ele me escolheu. E eu aceitei a escolha. E nessa noite Ele está falando com você. O qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos. O que é isso, pastor? Daqui a pouco eu falo. Para pastoreares a igreja de Deus. Não é a denominação tal, ou a denominação tal, ou a denominação que eu represento. Não é. É onde Deus te estabeleceu. Essa igreja aqui na terra precisa ter denominação. Essa igreja aqui na terra tem uma estrutura administrativa. Essa igreja aqui na terra é uma organização frente ao governo federal, estadual, municipal, frente aos poderes públicos. Mas essa igreja é a igreja de Deus, estabelecida como igreja de Deus. E é ela que precisa ser pastoreada. Porque os rebanhos não são do pastor Jonas. Os rebanhos, ou o rebanho, são do pastor Jesus. Do pastor supremo, o Senhor Deus. Yahvé, o eu sou. A igreja de Deus que Ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu não paguei com sangue o preço por ninguém. Amo a todos, respeito a todos, trato com todos. Quem caminha comigo sabe como eu sou. Mas o verdadeiro Senhor da igreja, o verdadeiro pastor da igreja, o verdadeiro pastor do rebanho, a quem nós vamos ter que entregar, dar conta de cada ovelhinha, é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus. E somos, graças a Deus, guiados pelo Espírito Santo na terra, para errar menos, para que pastoreemos segundo a vontade dele. O que é episcopos? Aqui está falando dos pastores, aqui está falando dos bispos em especial, aqui está falando dos presbíteros, aqui está falando dos diáconos, os quais são estabelecidos pelo Espírito Santo como guardiões espirituais da igreja do Senhor, que Ele comprou com seu próprio sangue.
Fim de papo. Não tem discussão nisso aqui. Então somos aconselhados pelo apóstolo Pedro a pastorear o rebanho em amor. Vamos ver isso? 1 Pedro 5, versículo de 1 a 4. Palavra firme. 1 Pedro capítulo 5, versículo de 1 a 4. Diz assim: suplico. Forte demais, né? Portanto, aos presbíteros, mas eu vou acrescentar, me permitam em nome de Jesus, aos pastores, aos bispos, aos presbíteros, aos diáconos, à liderança da igreja na terra, os quais todos foram estabelecidos pelo Espírito Santo. Que nada foi pelo pastor Jonas, não foi pelo pastor fulano, pela pastora ciclano, não, queridos. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Que há entre vós, eu que sou também presbítero, pastor, diácono, bispo, como eles, testemunha ocular do sofrimento de Cristo e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Ou glória, aleluia. Primeiro ele se apresenta, ele demonstra o seu cartão, ele fala do que ele é verdadeiramente, quem ele é verdadeiramente. Pastoreai, então ele ordena, ele orienta de maneira firme o rebanho de Deus. O rebanho de quem? De Deus. Quem é Deus? O supremo pastor. Mas nós temos Jesus Cristo, que como Deus é um só, e quem é um com Cristo, o Senhor Jesus, é um com o Pai. Então vem, pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado. Não por constrangimento, a gente não tem que constrangir, humilhar, pisar, a gente não tem que obrigar, mas voluntariamente. Querido, eu estou precisando de você. A pessoa disse não, procura outro. Não era aquele o escolhido de Deus, foi o seu escolhido. Você vai ficar triste? Eu também fico. Quando uma pessoa recua, quando uma pessoa diz não, quando eu tenho uma necessidade, às vezes de uma coisa simples, e a pessoa não faz. É muito triste. Mas hoje foi incrível. Deixa eu te dar uma dica como o Espírito Santo, ele realmente ordena toda a igreja. Como o Senhor Jesus é o Senhor. Eu estava numa situação que tinha que apoiar um irmão que não conseguia andar. Ele não conseguia andar, mas esse irmão é muito maior e mais pesado do que eu. Como que eu ia pegar aquele irmão? Tá, eu oro e vou conseguir. Eu sei que é possível. Já aconteceu várias vezes. Mas eu me previ hoje. E olhei para o meu celular para olhar as chamadas. Tinha uma chamada determinada de um irmão. Eu liguei para ele, ele falou: pastor, nós precisamos nos encontrar para resolver o assunto tal. Eu falei: vem na minha casa agora. Eu ainda não sabia da situação que eu ia precisar. Imediatamente eu recebi uma ligação de uma outra irmã pedindo socorro para o irmão dela, irmão na carne, mas também irmão em Cristo. E nós dois fomos lá e pudemos socorrer, levar para o pronto-socorro e aquela pessoa ser socorrida. Então, fui eu que fiz esse ato? Não. Fui eu que escolhi aquele irmão? Não. Foi o Senhor. Porque talvez eu chamasse você e você não viria. Você diria: estou trabalhando, estou ocupado almoçando, estou ocupado lanchando, estou ocupado porque comprei um gado novo, um carro novo, estou indisposto, minha coluna está ruim. Mas esse não disse: se não, eis-me aqui, vamos embora. O socorro chegou na hora certa. Por quê? Porque o supremo pastor orientou o rebanho para ajudar ao próprio rebanho. Glória a Deus. A gente é escolhido por Deus, mas nós não podemos nos exaltar com essa escolha, de forma nenhuma. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer. Fim de papo. O assunto aqui é a vontade do supremo pastor, é Jeová Raá. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, e nós temos que saber ouvi-lo, entendê-lo, compreendê-lo e seguir segundo a vontade dele. Nem por sorte da ganância, querido, não faça a obra de Deus para adquirir dinheiro.
O dinheiro é resultado do trabalho. Seja na seara do Senhor, seja numa fábrica, seja numa indústria, seja numa loja, seja onde for, como pedreiro, como servente, todo trabalho honesto é honrado por Deus. Se você trabalhar, digno é o obreiro do seu salário. Então, para que oprimir as ovelhas, arrancar a lã e não apenas trazer a tosa? Pense nisso. Aleluia. Mas de boa vontade. Tem? Graças a Deus. Não tem? Disse o apóstolo Paulo. Graças a Deus. Aprendi a fazer tendo e sendo reconhecido. Aprendi a fazer não tendo e não sendo reconhecido. Ontem nós estávamos no monte com um grupo de 22 pessoas contando comigo, orando. Quando de repente uma única pessoa lá no final do tempo de oração disse assim: obrigado, pastor. Não precisava ter me agradecido. Quem eu orei por ela foi no nome de Jesus. Ela tem que agradecer a Jesus Cristo. Mas eu disse: ora, você faz parte dos leprosos? Todos aqui são leprosos? Porque você foi a única que agradeceu, que reconheceu o que Deus fez por você. Queridos, nós temos que ter um coração grato, trabalhar voluntariamente, fazer as coisas voluntariamente e não apenas por ganância. O que eu vou ganhar? O que eu vou oferir? O que eu vou conquistar com isso? Vai melhorar em que a minha vida? Deixa eu te falar, Jesus não veio para te enriquecer, mas te tornar milionário. Sabe por quê? A cidade para onde ele vai levar as ovelhas dele, as ruas são de ouro. Imagina o restante. Glória a Deus. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados. Então nós temos que saber trabalhar com as pessoas, saber falar um não quando é necessário, saber dar uma orientação firme e convicta quando é necessário, saber ser maleável quando alguém tem dúvidas e é inconstante às vezes também, para que aquela pessoa chegue ao conhecimento do Senhor e à plena atitude de um caminhar firme e convicto. Ovelhas são sensíveis, ovelhas são delicadas, ovelhas se ferem e se machucam e adoecem facilmente, ovelhas perdem a orientação rapidamente. Ovelhas precisam seguir o pastor, ovelhas precisam ouvir a voz do pastor, ovelhas precisam ser cuidadas e administradas e controladas quanto o perigo que vem contra elas. Porque o lobo é um perigo, mas os penhascos são perigos. Isso representa as coisas do mundo. Aleluia. Antes, tornando-vos exemplos do rebanho. Olha, ninguém é perfeito, mas o apóstolo Pedro nos exorta a melhorarmos a cada dia o nosso comportamento, o nosso jeito de falar, a nossa maneira de lidar com o próximo. Ora, assim que o Supremo Pastor, fechou? Não estava lá escrito em Ezequiel, mas está confirmado em 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, está falando de Jesus, está falando da volta do Senhor Jesus. Ele diz para ele diz: Deus é o Supremo Pastor. Ezequiel nos fala em Ezequiel 34. E agora o apóstolo Pedro nos fala abertamente que o próprio Jesus é Deus, igual ao Pai, um só com o Pai. Portanto, o título do Pai é o título do Filho. Oh glória! Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Então, qualquer coisa que você recebe para administrar e que envolve pessoas, você está realizando, me permita alargar as fronteiras do pensamento ou da ideia. Você está realizando um pastoreio. Às vezes é um pastoreio de uma pessoa, de 2, de 3.
Às vezes é de 30, às vezes é de 300, 3.000, não sei. Mas há algo nas suas mãos que foi delegado pelo Senhor. E que o Espírito Santo confiou a você e a mim. E que nós precisamos ser cuidadosos. E realizarmos essa obra em amor. Fechando, Evangelho de João capítulo 10 diz assim. Versículo 11. Achou? Está me acompanhando? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que foi nos dito? Que ele comprou com o seu próprio sangue o rebanho. Quem é esse? Eu? Não. O outro? Também não. É o único e supremo pastor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Repetindo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, nenhum líder, seja pastor, bispo, presbítero, diácono ou líder da igreja de Deus, pode ser mercenário. Pensa nisso. Nós somos chamados pelo Espírito Santo, confiados em um ministério, em uma liderança, e nós vamos precisar dar conta disso. Com cuidado, em amor. Amém? Que em nome do Senhor Jesus o Espírito Santo tenha me usado para falar com você. E por mais humilde que seja o ensinamento, que você possa continuar estudando. Há muito que eu não falei, porque são apenas 3 ministrações a respeito de cada nome do Senhor. E a gente procura seguir aquilo que o Senhor quer que seja falado. E de forma nenhuma o assunto ele é exaurido. Então há muito a entender, compreender que possa ser revelado. Eu quero te apresentar agora, você já sabe, e gostaria que você tivesse nas suas mãos o copo com água para a cura divina. O copo com água para ponto de contato, para libertação. Porque eu e você temos um corpo físico, humano, um corpo que habita nessa terra. Nós temos aí essa maldição, o Covid-19, andando para baixo e para cima, um vírus que tem ceifado muitas pessoas e infelizmente deixado sequelas na vida de muitos outros. Então é importante que a gente tenha fé para apresentar a água ao Senhor. É um ponto de contato maravilhoso que traz cura para o físico, libertação de pontos de contato no nosso organismo, pontos que foram gerados por coisas malignas, insanas, às vezes, com certeza, para tentar nos destruir. E mais, nós precisamos ter a liberdade. E uma vez sãos, e uma vez curados, e uma vez libertos, querido, a ação do Espírito Santo é encher o nosso ser com a graça e o prazer de estar com Ele. Mal comparando, é doce e suave. Bem comparando, é forte, é tremendo. A bondade e a misericórdia do Senhor estarão sempre presentes. Amém? Vamos tomar da água agora? Senhor, eu consagro esta água e a água que todos os amados agora estão participando, seja nesse tempo real da live ou a qualquer tempo que a pessoa tiver a mesma fé que nós estamos edificando, e que esse ponto de contato nos traga cura e libertação, para a glória, louvor, para a honra do Senhor Jesus. E é no nome de Jesus que tomamos. Amém. Graças a Deus. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. O meu coração sem
Senhor. Deus está aqui, tão perto como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ver. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ver. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. E o certo é o que o Senhor fala. Porque como um pastor não vai falar, ele vai falar. Ele vai nos direcionar. Ele vai procurar nos ajudar. E que assim seja comigo e contigo. Com cada ministério que o Senhor levantou na face da terra. Que sejam lindos e maravilhosos aos olhos do Senhor. Que sejam bem-aventurados aos olhos do Senhor. Mesmo com todos os nossos erros, nós temos um pastor. Convido você para a mensagem de sexta-feira, 19 horas, estaremos transmitindo a última mensagem de Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. E peço a você que esteja atento, porque o Senhor tem sempre algo lindo e maravilhoso para nos falar. Amém? E que Ele possa sim ser aceito por você como seu único e verdadeiro pastor. Mas lembra, Ele enviou pastores segundo o coração dele para nos pastorear. Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo estejam sempre presentes em nossos corações. A paz esteja contigo, com a sua família. Deus abençoe a todos. Amém.